Olá pessoal, tudo bem? E nessa aula a gente vai ver todas as opções da caixa de adição, tá? A primeira delas é esse botão aqui de autossoma. Então eu vou aqui colocar o meu cursor abaixo da última coluna, vou clicar nele e ele vai me dar automaticamente a soma da coluna acima dessa célula. Ele deu aqui a soma. Eu posso também escolher outras opções de resumo. Eu posso escolher a média. Eu posso escolher contagem de números, posso escolher o valor máximo que ocorreu nessa coluna, você pode escolher o valor mínimo, como também ver outras opções disponíveis para o seu resumo. Seguindo em frente, a gente tem aqui as opções de preenchimento automático. Então, por exemplo, eu vou pegar uma célula dentro da minha tabela, vou pegar essa aqui, por exemplo. Eu tenho a opção de preencher para baixo, então ele vai pegar o valor que está acima. Eu posso preencher à direita, que ele vai pegar o meu valor da esquerda. Eu posso preencher para cima, que ele vai pegar o meu valor da célula de baixo. E posso preencher para a esquerda, e aí ele vai pegar o meu valor da direita. Existe também a opção de preenchimento em série, tá? Então eu vou fazer aqui uma simulação, vou iniciar a partir do número 2, selecionar um intervalo aqui, que eu quero que tenha esse preenchimento automático, e eu vou aqui em série. Já está selecionado aqui colunas, o valor da etapa, eu quero que ele pule sempre de 3 em 3, e quando ele chegar no valor 12, quando ele passar do valor 12, ele não vai mais preencher. Escolher a opção de preenchimento linear, vou dar um OK, e aí ele foi preenchendo até o limite de 12. Né? Quando a próxima opção de 2 em 2, de 3 em 3 seria a opção de número 14, como o 14 é maior do que o 12, que eu coloquei como valor limite, ele não vai mais preencher. Ok? Tenho ainda outra opção, vou colocar aqui o valor da etapa também de 3 em 3, só que eu vou escolher a opção de crescimento. O crescimento ele sempre vai multiplicar o valor por esse valor aqui da etapa. Eu vou colocar aqui o valor de 100, por exemplo, tá? Vou dar OK. Então, vamos lá. Eu tinha 2, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3 ia dar um valor acima de 100, que foi o valor limite que a gente colocou. Como estava limitado ao valor de 100, ele não preencheu mais a minha coluna. E da mesma forma você pode fazer isso para a data, escolhendo a unidade de data sendo o dia da semana, o mês ou o ano, e colocar também o auto preenchimento, tá? No auto preenchimento ele vai escolher um valor que ele entende que seja o valor padrão aqui do seu intervalo. Então ele vai calcular automaticamente e vai fazer aqui o preenchimento conforme o algoritmo que ele acha que é o mais adequado para o preenchimento automático, ok? A gente acabou então as opções de... tem mais uma que é justificar. Esse justificar, ele não aplica isso para células com números ou fórmulas, então ele só aplica para texto, né? Então se eu pegar aqui, selecionar uma célula com texto, eu vou aqui, vou justificar, ele vai apenas, no caso ele está dizendo que o texto vai se estender além do intervalo, ele vai criar uma linha na parte de baixo para poder caber todo o texto que eu tenho e vai justificar esse texto dentro da minha coluna. Então é isso, a gente vai passar para a próxima opção agora, que é a opção de limpar. Então, imagine que eu tenho aqui uma formatação de tabela, por exemplo. Na minha formatação como tabela, aí eu vou aqui, eu posso limpar tudo, que ele vai apagar a minha tabela. Eu posso limpar o formato, que ele vai deixar a minha tabela toda com a formatação padrão
da célula. Como eu posso também limpar somente o conteúdo. Da célula. Eu posso limpar o comentário. No caso a gente não tem nenhum comentário aqui, então, enfim, não vai ter ação nenhuma. Eu posso limpar os links, os hiperlinks, né? Os hiperlinks que por acaso a gente tenha colocado aqui. E eu posso ter a opção também de remover os hiperlinks, tá? Ok? Vamos em frente. A gente tem aqui também as opções de classificar e filtrar. A primeira delas a gente pode classificar de A a Z. Então eu vou clicar aqui. Ele classificou considerando a minha coluna L, que era onde eu estava com o cursor inserido. Se eu colocar ele aqui, por exemplo, na coluna A e for classificar de A a Z, ele nomeou aqui por ordem alfabética. Lembrando que assim, ele mexe na linha toda. Como eu coloquei aqui dentro e apertei o botão, a opção de classificar de A a Z, ele primeiro vai selecionar todo o meu intervalo, ele vai automaticamente identificar que isso aqui, esse meu retângulo da base de dados, ele pertence a um intervalo único e vai fazer a classificação, tanto em ordem crescente como em ordem decrescente. Ou eu posso aqui ir na classificação personalizada. Quando eu faço isso, ele já reconhece a minha tabela de dados, ele reconhece os cabeçalhos, então ele pergunta inclusive se a minha lista ela tem cabeçalho. Se ela não tiver, ele vai considerar que essa primeira linha faz parte da base de dados. No caso, como eu entendo que ela tem cabeçalho, que essa informação da primeira linha é o cabeçalho, eu posso já deixar essa opção marcada. Escolho a coluna que eu quero fazer a classificação. Aqui, por exemplo, eu escolho os valores de A para Z, né, de forma crescente ou de forma decrescente. Eu posso escolher pela cor da célula, pela cor da fonte e pelo ícone da célula. E posso fazer aqui diversas opções de classificação adicional. Tá? Aqui nas opções eu tenho mais duas opções: classificar de cima para baixo ou da esquerda para a direita. E também diferenciar na classificação a maiúscula das minúsculas. Ok? E por último eu posso aplicar aqui o filtro. Quando eu aplico o filtro, ele já cria automaticamente essas setinhas, né, essas caixinhas aqui em cada cabeçalho, e aí eu posso fazer a classificação individualmente para cada coluna, nessa, de forma crescente, de forma decrescente, aqui em ordem crescente, em ordem decrescente. Eu posso filtrar, selecionar determinados intervalos. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, vou limpar o filtro. Eu posso selecionar por texto, é igual a determinado valor, não é igual a determinado valor, começa com algum valor, não começa com algum valor, e por aí vai, de forma semelhante como a gente viu lá na nossa aula de tabelas. Ok? Bom, gente, essa foi então a nossa aula sobre edição, sobre a caixinha edição. Espero que tenham aproveitado e até a próxima aula. Um abraço, até mais.